pessoais, tudo bom com vocês? Aulinha de matemática aqui na plataforma e eu tô super animada porque hoje a gente vai ver um assunto novo, diferente, né? A gente ficou agora trabalhando bastante adições, subtrações nos probleminhas, cálculos para resolver e hoje olha o que nós vamos ver, vocês já devem reconhecer o que é isso aqui, né? Isso aqui tá na cara um relógio, são relógios diferentes. E aí, pessoal, o que é relógio? O que a gente consegue compreender com o relógio? A gente consegue medir o tempo, né? Conforme o nosso dia vai passando, a gente mede o nosso tempo, organiza o nosso tempo todo utilizando as horas, os minutos e os segundos. E quem conta isso é o relógio, pessoal. Tem muita coisa pra gente aprender sobre o relógio, muita coisa pra gente aprender sobre medidas de tempo, sobre como medir o tempo, né? Primeiro a gente precisa saber como isso funciona, como funciona o relógio para poder organizar o nosso dia, né? Hoje aí, na sua casinha, quem organiza o seu dia é o papai, a mamãe é o seu responsável, mas agora você também já vai poder, olha, colaborar sabendo o horário. Você já sabe ver a hora aí na sua casa, ó? Geralmente assim no celular, né, que aparece assim o número já digital, né, vocês já conseguem verificar. E assim com o ponteiro, quem já reconhece o ponteiro pequeno como ponteiro que marca a hora e o ponteiro grande como ponteiro que marca os minutos? Vocês já conhecem isso? Se não conhece, não tem problema, nós vamos começar a estudar hoje, mas como a gente teve bastante tarefinha de português, hoje a gente só vai dar, o início, só vamos começar a entender, mas a gente vai ter bastante aula para falar sobre o relógio, tá bom? Preparados? Vamos começar a nossa aulinha de hoje na página 194, que é o 194, tá? Que aí a gente já começa a observar medidas de tempo, como a gente mede o tempo, né, normalmente. Então observa aí, pessoal, várias cenas diferentes. Então olha aí, 6 da manhã, a primeira cena, ele acordando, era mais ou menos a hora que a gente acordava para ir para a escola. Depois ao lado, Feira Cultural na escola, dia 3/10/2019, aí tá marcado no calendário, às 7 da manhã, olha o horário. Depois meio-dia, 12 horas, 12, 2 pontinhos 00, meio-dia. Ele chegou em casa, tá almoçando, chegou da escolinha, né? Depois 14 horas, vocês já ouviram falar nesse horário? 2 horas da tarde, 14 horas, tá estudando, fazendo dever de casa. Lá embaixo, teve 9 horas da manhã, que foi a hora do lanche dele na escolinha, 11 horas foi quando ele saiu da escola. 5 horas da tarde é no finalzinho do dia, 17 horas, 5 horas da tarde é o tempinho que ele tira pra brincar. E às 21 da noite, 21 horas, é igual a 9 horas da noite, ele já tá escovando o dente, se arrumando pra dormir. Então aí começou o dia dele 6 horas da manhã, depois 7, 9, 11 horas, tudo marcadinho, né? Igual na nossa escola tem hora do lanche, hora da entrada, hora da saída, depois vocês chegam em casa na hora do almoço e tudo tem um horáriozinho, porque a gente marca o tempo para organizar o nosso dia a dia, né? Então, é isso que a gente vai estudar nessa unidade, vamos estudar o relógio, meus amores. Então, aí já tem umas perguntinhas pra gente no nosso livro, só pra gente conversar aqui. Número 1, a primeira cena mostra o Caio acordando. A que horas ele acorda? Observa lá a primeira cena, coloca o seu dedinho, que horas ele acordou, tá aí no relógio digital o número 6. 6 horas da manhã é quando ele acorda, Depois, número 2, a que horas o Caio sai da escola? Procura aí a cena do Caio dando tchauzinho, saindo da escola, 11 horas da manhã ele sai da escola. Exercício número 3. O que Caio faz nos outros horários? E aí ele faz muita coisa, né? Nós vimos aí que ele almoça, estuda, brinca, se higieniza, tudo em outros horários. E olha aí, o que indica os números 3, 10 e 2019 ali no calendário, pessoal? O que significa esses números ali naquele calendário escrito assim, Feira Cultural na escola, 3/10/2019?
3/10/2019 é a data, né? É a data da feira que vai ter na escola deles, que teve, né, no ano passado na escolinha deles. Então também ali, ó, tá marcando o dia 3 é o dia, o mês 10 é outubro, né, e 2019 o ano. Vamos estudar muito medidas de tempo. Pessoal, não esquece que se você tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer ajuda, pode chamar a tia Vanessa, estou online aqui na plataforma, tá? Para te ajudar. Vamos dar uma viradinha aí na página para a página 196, onde já começa a falar sobre o relógio. Mas, antes disso, a tia Vanessa quer conversar com vocês um pouquinho aqui no meu quadro, ó. Porque vocês já devem saber que um dia ele possui quantas horas? 24 horas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Faz o relógio, né? Então, o relógio começa lá, os dois ponteiros lá no alto, o pequeno e o grande, meia-noite. E aí ele começa a girar. 1h da manhã, 2, 3 da madrugada, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, aí dá 12 horas, meio-dia, hora que a gente sai da escola. E aí, mas o dia tem 24 horas, então o relógio dá mais uma volta, ó. Aí ele vem, ó, 13, ele tá no 12, né? 13 horas, pessoal, olha aqui, ó. O dia, ele possui 24 horas. Eu escrevi aqui, ó, do 1 até o 24. E aí, o relógio vai 1h, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando ele vem pro 13, isso tudo aqui, ó, foi de madrugada, de 1 da madrugada até meio-dia, hora do almoço. E aí, pessoal, quando chega aqui no 13, começa a contar a tarde, né? Começou aqui ao meio-dia, que só meio-dia já é de tarde, e aqui é 1h da tarde. 13 horas é igual a 1h, olha aqui, ó. 1h da tarde. 14 horas igual a 2 horas da tarde. 15 horas igual a 3 horas da tarde. 16 horas igual a 4 horas da tarde. 17 horas igual a 5. 18 horas são 6 horas já da noite. 19 horas são 7 horas da noite. 20 horas são 8 horas da noite. 21 já são 9 horas da noite, já tá tarde. 22 horas, 10 horas da noite. 23 igual a 11 horas da noite. E 24, que ali quando o relógio está no 00, significa que já é meia-noite. Era meia-noite, noite. Então olha lá, o dia tem 24 horas. A gente vai ter tempo para gravar isso aqui, para absorver essas informações. Mas é mais ou menos isso, pessoal. Olha lá, o relógio, os ponteiros dão 2 voltas inteiras aqui no relógio para formar aí as 24 horas do nosso dia. O ponteiro pequeno, que a tia Vanessa botou de vermelho, ele marca a hora. E o ponteiro grandão, ele marca os minutos. Mas a gente também vai encontrar relógios digitais, né? Como no computador, no celular, os relógios vêm assim, ó. Já com a hora certinha aqui pra gente ver. Aqui está marcando 22 horas. 22 horas, tá vendo aqui a cadeirinha, a letra H? É porque a palavra hora a gente escreve com H. Então, quando a gente quer representar o horário, geralmente coloca um Hzinho assim do lado. E aqui está escrito, ó, 22 horas. Pessoal, 22 horas são que horas mesmo da noite? 22 horas da noite são, olha aqui, 10 horas da noite. Pessoal, é muito curioso, né? A gente vai aprender tudo isso aqui, observando o relógio. Conforme nós formos fazendo os exercícios, a gente vai entendendo isso com mais e mais facilidade, tá? Não posso esquecer o quê? Que o dia tem 24 horas, né? O dia tem 24 horas, o relógio dá 2 voltas inteiras, o relógio analógico, ele dá 2 voltas inteiras para completar o nosso dia, para formar as horas desse dia, as 24 horas. Não posso esquecer, ponteiro pequeno marca hora. Ponteiro grande marca os minutos. E
E quando o ponteiro grande está assim, pessoal, aqui no 12, significa que é a hora exata. Igual aqui, ó, 00. Esse 12 aqui, ó, tá no mesmo espaço do 00. Então é hora em ponto. Aqui, ó, por exemplo, o ponteiro pequeno está indo pro 5. Então são 5 horas em ponto. Bem assim, ó, 5 horas. Podem ser 5 horas da manhã ou 17 horas, que são 5 horas da tarde. Olha aqui o 17 e o 5, isso tudo vamos aprender colocando a mão na massa. Vamos pegar aí o nosso livro de novo pra gente observar, porque aí no nosso livro também tem um reloginho assim analógico, olha lá, marcando aí, ó, até o número 12, do 1 até o número 12, mas o dia tem 24 horas, então vamos lá, pessoal. Usamos o relógio para medir o tempo. Agora são 3 horas. Observa aí esse relógio do seu livro, pessoal. Ponteiro pequeno no 3, ponteiro grande lá no 12. O 12, ó, tá lá no espacinho do 00, então é 3 horas em ponto. São 3 horas em ponto. Ou são 15 horas, ó. 3 horas da tarde. Isso tudo vocês vão conseguir observar, tá bem? Primeiro, vamos entender aí esses relógios, porque existem vários tipos, né? E é exatamente isso que tem aí no primeiro exercício, ó. Ligue corretamente os diferentes tipos de relógio aos seus nomes. Por quê, pessoal? Existem vários tipos de relógio e aí a gente vai conhecer observando esse exercício, ó. Primeira opção, tem esse reloginho azul aí, ele é um relógio de pulso. É a terceira opção da coluna de... É a terceira opção, liga aí, ó, 1, 2, 3, relógio de pulso, liga lá no reloginho de pulso azul. Depois tem um relógio digital, liga ele lá na última opção, na opção número 4, relógio digital. Depois tem um despertador, ó, com esses sininhos que são que fazem barulho para acordar a gente cedo. Despertador é a segunda opção para você ligar. E esse que tá com uma cordinha lá embaixo é um cronômetro que marca o tempo rapidinho. Dá pra você, ó, pausou o tempo, parou e verificar o tempo que você utilizou. Aí a primeira opção liga lá em cronômetro, tá bom? Então olha quantos tipos de relógio, todos eles servindo para a mesma coisa, pessoal. O relógio ele faz o quê? Ele mede o tempo, as horas, os minutos e os segundos, tá? Então, o que eu não posso esquecer? Relógio marca o quê? Tempo, horas, minutos e segundos, tá bom? Então tá bom. Na próxima página, número 2, tá dizendo bem assim. A mãe de Yaci disse a ela que sairiam de casa 9 horas para visitar sua avó. Observe o relógio marcando a hora em que ela disse isso. Então, observe esse relógio aí azulzinho, pessoal. O ponteiro pequeno está apontando para o 8. E o grande está lá pro 12, ó. O 12, o que Tia Vanessa falou, marcaria o 00 em ponto, né? Então, se o ponteiro pequeno está pro 8 e o grande está pro 12, então significa que são 8 horas. E foi o que a Yaci disse, olha lá, ó. O ponteiro pequeno está no número 8 e o ponteiro grande está no número 12. O relógio está marcando 8 horas. E se o ponteiro pequeno tivesse no 3? Seriam 3 horas, ó, o ponteiro grande tem que estar lá no 12. Se o ponteiro pequeno tivesse lá no número 11, seriam que horas? 11 horas, né? Se o ponteiro pequeno está para o 11 e o grande está para o 12, seriam 11 horas. Muito bem, olha as perguntinhas. Letra A. Quanto tempo falta para Yaci e sua mãe saírem de casa? Então, pessoal, a mãe dela falou que elas iam sair 9 horas. E lá no relógio já está marcando 8. Quanto tempo falta para elas poderem sair de casa? Ó, 9. Já foram essas 8 horas, falta 1 hora. Falta apenas 1 hora. Depois, ó, 8, 9. 1 horinha para elas saírem de casa. Escreva a hora que cada relógio abaixo está marcando. Pessoal, esse exercício da letra B é bem legal. Pega aí o seu lápis para a gente fazer. E vamos observar.
Todos esses relógios estão com o ponteiro paradinho, o ponteiro dos minutos, o ponteiro grande parado no 12. Então significa que são horas em ponto, 00, olha lá. E o ponteirinho pequeno está marcando a hora. Então vamos observar. O relógio verde, o ponteiro pequeno está para o número 2. Então completa aí 2 horas. No relógio vermelho, o ponteiro pequeno está apontando para o 5. Então são 5 em ponto, 5 horas, completa aí com 5. E no azul, o ponteiro está onde? No ponteiro pequeno, no 6. Então, 6 em ponto, 6 horas. É fácil de observar assim, né? Por enquanto a gente vai observar assim cheio, ó. O ponteiro grande parado lá no 12, eu sei que é a hora em ponto, assim, eu fico assim, 00. E o ponteiro pequeno conta as horas, então as horas ele vai girando no relógio e marcando a hora certinha, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 00, que são meia-noite, tá, pessoal? Exercício número 3. No mostrador dos relógios digitais, os números são separados por 2 pontos. Vocês viram aqui que eu desenhei o meu relógio digital? E eu fiz esses 2 pontinhos aqui para separar, ó. Aqui na frente estão as horas e atrás do pontinho estão os minutos. Então, no relógio digital, pessoal, se for 1 da madrugada, ele vai estar assim, a hora, 2 pontinhos, os minutos. Se forem 10 horas da noite, como aqui, ó, vai estar assim, ó, 22, para marcar que são 10 horas da noite, 22 igual a 10 horas da noite, ó. 2 pontinhos para separar os minutos, tá? Então, a hora fica na frente, os minutos ficam atrás dos 2 pontinhos. Então, você já vai conseguir olhar para esse relógio que tem aí no livro, ó, que horas são? 8 horas e 0 minutos, são 8 horas em ponto. 8 horas. Que horas esse relógio está marcando? 8 horas, essa é a resposta, pessoal, oral aqui pra gente falar, pra você falar. O que a tia Vanessa vai pedir pra você, meus amores? No nosso livro, lá atrás, tem, ó, o reloginho. Da outra vez que a tia Vanessa mandou pra vocês o material, a tia Vanessa mandou a bailarinazinha também pra montar aqui esse reloginho, tá? E tem aí o ponteiro grande e o ponteiro pequeno, principalmente pra quê? Pra você brincar de marcar horas, tá? Então você vai colocar o ponteiro grande lá paradinho no 12 e você vai girar o ponteiro pequenininho. E você, quando parar no número, você vai dizer, ah, são 5 horas em ponto, são 6 horas em ponto, para você se acostumar a observar a hora, as horas, né, no relógio analógico, assim, tá bom? Para vocês observarem as horas no relógio de ponteiro, a gente também chama dessa forma, né? E esse aqui é o relógio digital. Então, o que você vai montar, que está lá atrás do seu livro, é um relógio assim, com os ponteirinhos, um relógio analógico, tá? Pra você ir treinando e brincando, porque a gente vai se aprofundar mais e mais e mais e conhecer isso daqui seriamente. Hoje, o importante é saber se você entendeu que o relógio marca o quê? O tempo, né, pessoal? Horas, minutos, segundos. E que o ponteiro grande, ele marca os minutos no relógio e o ponteiro pequeno marca as horas. Isso você conseguiu entender? Se você conseguiu entender isso, então a gente tá, ó, chuchu beleza aqui na nossa aulinha de hoje. E na próxima aula a gente vai mergulhar de cabeça nessa matéria, falar mais sobre o relógio, sobre medida de tempo. Não esqueça que você pode me chamar, eu tô online aqui na plataforma para te ajudar, tá bom? Um beijinho e até a próxima.